Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar desse livro maravilhoso, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E, gente, antes de qualquer coisa, está caindo uma chuva lá fora, então se vocês escutarem um barulho da água na janela, não teve outro jeito, é esse o momento que eu tenho para gravar, então vai assim mesmo. Então, vamos ao que interessa, né? Do que se trata essa história. Esse livro foi escrito em 1932 e, mais uma vez, essas distopias, porque este livro se trata de uma distopia, essas distopias me surpreendem o quanto elas são atuais. Parece que o autor está descrevendo de uma forma um pouco mais exagerada exatamente todos os nossos perrengues atuais. Beleza, mas então do que se trata essa história? Antes de mais nada, eu preciso lembrá-los que esse livro, gente, por ser um livro já antigo, por ser uma distopia clássica, por ser um livro super famoso e por ser um livro que já inspirou filmes, outros livros, músicas e muito mais, esse livro é muito comentado. Então, se vocês procurarem aí no YouTube, tem resenha para dar e vender. Então, eu estou aqui para falar um pouco, resumidamente, do enredo. Eu espero não entregar tanto da história, embora é impossível não falar e dar as impressões sem dar muitos spoilers aqui, porque é uma história que quanto mais você se aprofunda, mais você consegue dar a sua opinião. Então eu vou aqui tentar dar o resumo e falar um pouco da minha opinião. Bom, então como que começa essa história? Essa história começa, gente, dentro de uma sociedade já há alguns anos à frente, né? Uma sociedade futurística. Então esse livro, além de ser uma distopia, ele tem um quê de ficção. Obviamente é uma ficção, mas tem um pauzinho aqui de ficção científica. A sociedade desse livro vive num mundo futurístico, num novo mundo, o admirável mundo novo, onde a sociedade ela é civilizada de uma maneira bem diferente da nossa. E que maneira é essa? Bom, o governo, né, o governo que é um governo autoritário, eles perceberam que para que eles conseguissem controlar a população a fazer exatamente aquilo que eles queriam, consumir exacerbadamente, trabalhar nas indústrias sem reclamar, fazer tudo aquilo que eles queriam que fosse feito. Para isso, eles precisavam controlar a sociedade de uma forma, e para que esse controle fosse eficaz, o governo precisou tirar alguns conceitos que eram a base da sociedade. Esses conceitos saíram para que eles conseguissem controlar essa sociedade muito mais facilmente. E que conceitos eram esses? Bom, primeiro é o conceito família. Esse conceito não existe mais nessa sociedade civilizada. O que acontece é que as pessoas não casam, as pessoas não têm filhos, não existe família e os bebês não nascem mais de suas mães. E como são criados novos seres humanos? São criados através de laboratórios. São bebês de proveta. Eles que fazem todo o esquema de criação de novas pessoas. Eles criaram aqui, desenvolveram tecnologias que, enfim, né, que são tecnologias que hoje em dia a gente até tem, mas eles usaram aqui de uma forma bem exagerada. Eles usaram a tecnologia para realmente civilizar a sociedade de uma forma diferente. Então, os bebês, eles nascem eles são fecundados nos departamentos de fecundação, eles são criados lá, e lá na criação mesmo desses novos seres humanos, eles já são predestinados a serem separados por castas. Sim, essa sociedade nova, ela é separada por casta. Então, nós temos as castas mais altas, que são as pessoas mais inteligentes, as pessoas que vão exercer cargos de liderança e que, por sua vez, são criadas de formas diferenciadas, com um único embrião, com mais vitaminas e mais nutrientes. São as castas alfa, e nós temos as castas mais baixas até a casta Y, que é aquela casta que tem em maior número, que são as castas que vão trabalhar com serviços pesados, que vão trabalhar nas indústrias, que vão trabalhar e vão fazer esse tipo de serviços mais braçais, mais difíceis. E beleza, dito isso, o que acontece? Será que os Ys não vão querer almejar o lugar do alfa? Será que se o Y conseguir trabalhar um pouco mais, mostrar que ele é mais inteligente, ele vai conseguir alcançar o nível alfa? Não.
isso não vai acontecer, porque, como eu disse, eles são pré-definidos exatamente para as castas que eles são criados. Então, a forma como esses embriões são criados justamente para que o governo consiga colocá-los nas suas castas, de forma que eles não só saibam que aquele é o lugar deles, como fazem com que eles amem aquele lugar onde eles estão, fazem com que eles amem o trabalho que eles são destinados a fazer e fazem com que eles amem a casta que eles são destinados a viver. Então, como é feito esse trabalho de lavagem cerebral? Desde quando eles são embriões. Existe uma tecnologia que, inclusive, a gente ouve falar até hoje, embora nunca foi comprovado nada, através da hipnopédia, que é aquela questão de você colocar sons durante o sono, durante a noite, de ensinamentos, de padrões de conduta e etc. Esses sons são colocados enquanto os bebês ainda são embriões e são repetidos à exaustão por anos a fio, até todo o desenvolvimento deles, para que fique enraizado na cabecinha de cada uma daquelas crianças que elas, por exemplo, são deltas, então elas vão amar ser deltas, elas vão amar servir os betas, elas vão amar fazer aquilo que elas amam e tudo mais. Além disso, não é só esses ensinamentos que são aplicados através da hipnopédia. Os ensinamentos de forma geral, para que a sociedade seja controlada, também é ensinado através dessa tecnologia. E quais são esses ensinamentos? Ensinamentos do tipo, olha, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Para que esse conceito família, esse conceito de afeto não seja algo gerado e permanente na vida das pessoas. É interessante que aqui, por não existir esse conceito de família, não existir conceito de pai e mãe, inclusive esses nomes são nomes obscenos para eles, eles precisam, de alguma certa forma, se satisfazer. E o governo criou, então, uma certa liberdade sexual, né? As pessoas podem se relacionar com quem ela quiser, ao momento que ela quiser, e se você tem um parceiro há mais de 2 meses, você é tido como estranho, você precisa circular, você precisa conhecer novos parceiros. Então, essa sociedade ela é criada de uma forma onde todas as necessidades humanas, elas são supridas pelo governo. Além disso, se você está frustrado com alguma situação, se você está bravo por alguma coisa que aconteceu, se alguém te deixou esperando, se alguma coisa deu errado, não se preocupe. O governo criou uma droga sintética que chama Soma, e essa droga é a droga da felicidade. Se você não está se sentindo bem, você toma sua dose de Soma naquele momento e tudo volta a ficar bem. As pessoas estão sempre entorpecidas, bem parecido com Fahrenheit 451, mas no Fahrenheit 451 não era tão explícito. Aqui nesse livro, esse tipo de droga é dado gratuitamente, existe um limite de gramas de Soma por dia, mas dentro desse limite você pode usar o Soma à vontade. E aí o que acontece? Então a sociedade é feita dessa forma, eles deturparam essas questões antigas do passado, eles falam que os nossos antepassados tinham família, as crianças nasciam de mães, e quando eles falam isso, as pessoas sentem nojo, as pessoas ficam nervosas, acham aquilo asqueroso. E aí existe tipo uma certa seita, que quem é o deus dessa seita é o Ford. Sim, o Henry Ford, aquele que criou o carro. Inclusive eles fazem um sinal de T, meio que em homenagem ao primeiro carro, o primeiro veículo que ele conseguiu criar. E existe uma certa adoração por esse cara, e o tempo também é contado através do antes de Ford e depois de Ford. Então tem umas coisas assim, a nossa Fordeza, eles usam termos com Ford o tempo todo, como se Ford fosse naquela sociedade o deus deles. É algo bem esquisito. Existe um filme que ilustra bem, eu vou deixá-lo linkado aqui, eu encontrei ele no YouTube, inclusive, que se chama Admirável Mundo Novo. Eu vou deixá-lo linkado aqui. É bem interessante para a gente conseguir enxergar de forma visual tudo que o livro passa. Enfim, gente, essa sociedade mais ou menos é criada dessa forma. E a gente entende que é todo mundo que está assim agora. Só que não. Existe uma pessoa, que inclusive na capa a gente vê várias pessoas da mesma forma e virado do lado oposto, tá indo para um outro caminho. Esse cara aqui é o Bernard Marx. Ele é um alfa,
Porém, ele tem uma aparência física um pouco diferente dos alfas. Ele parece que veio de uma casta inferior. Eles falam que provavelmente durante a criação do embrião dele colocaram um pouco de álcool demais no pseudo-sangue. Inclusive tem uma nova linguagem, eles falam umas coisas bem diferentes. Eles têm uns tipos de entretenimento bem diferentes, assim, que são coisas que remetem a coisas que a gente conhece, mas de forma e de palavras diferentes, tipo golfe, eletromagnético, coisas do tipo. Enfim, e aí eles falam que esse Bernard, ele parece diferente porque muito provavelmente aconteceu alguma coisa errada na criação dele, porque ele não se parece com o alfa. Porque lembram, como eles são criados para castas, cada casta tem uma forma, um jeito diferenciado. E as castas menores, elas são criadas em maior quantidades, que são chamadas de gêmeos bocavisco... Ai, eu não me recordo o nome, eu não consegui nem ler esse nome, eu vou deixar aqui linkado, que é uma tecnologia que faz com que os embriões se multipliquem de 70 a 80 vezes. Então, de um único embrião sai 70 novas pessoas, todos gêmeos idênticos. Enfim, esse cara, ele começa a questionar algumas coisas e a gente percebe que, de fato, algo tá errado com ele, porque tá todo mundo sempre seguindo a massa, né? Tá todo mundo seguindo a sua própria casta, seguindo a sua própria vida, fazendo o seu próprio trabalho e se entretendo em casais. É sempre um casal que vai se entreter. E como eu disse, casais que não se repetem. Ah, outro detalhe que eu esqueci de mencionar, como eu falei que era uma sociedade futurística, aqui nesse momento as pessoas se locomovem para qualquer lugar do mundo através de helicópteros e foguetes. E assim, em questão de minutos, você sai de Londres e vai para o México, um negócio bem interessante. Ele começa a perceber e a questionar o porquê que ele precisa ficar trocando de parceira. Por que que ele tem que ficar tomando soma? Por que que é preciso há mais de 7 anos ficar, que é um número mais ou menos, né, de repetições dos ensinamentos que eles vão passando através da hipnopédia? Ele fica, por que que esses ensinamentos são repetidos 7 anos seguidos? Ele começa a se questionar, inclusive quando ele começa a se questionar para os colegas deles, os caras olham para ele e falam, você já tomou sua dose de soma? Toma uma dose de soma que resolve, você vai parar de pensar. A sociedade foi criada para não pensar, o governo pensa pela sociedade. E aí quando ele começa a ter essas questões, ele decide fazer uma viagem de férias, ele convida uma moça, a Lenina, para fazer essa viagem de férias, e quando ele vai para essa viagem, ele decide ir para um lugar que até então não nos eram apresentado. E aqui pode ser que seja um spoiler, então se você quiser avançar um pouquinho, avança, porque pode ser que você não queira saber disso antes da leitura. O que acontece é que ele decide ir para uma reserva selvagem. É assim que eles falam. E os selvagens são nada mais, nada menos do que as pessoas que continuam vivendo na sociedade como a nossa. A sociedade que tem famílias, que tem pessoas, que tem mães e tudo mais. São pessoas selvagens mesmo, são pessoas que não são civilizadas à maneira deles. Ele decide ir com essa moça, a Lenina, para conhecer essa reserva. E lá ele conhece alguns selvagens, conhece algumas coisas, e lá ele e a Lenina percebem as moléstias que é você viver numa sociedade não civilizada, que é você viver numa sociedade com doenças, com famílias e etc. Além disso, essa sociedade civilizada, além de todas essas coisas que eu falei pra vocês, dessa tecnologia super, hiper, mega avançada, também existe a questão de eles serem sempre bonitos, de eles estarem sempre em forma, de eles estarem sempre preservando a juventude deles. Então, uma pessoa de 40 anos vai aparentar ter uns 20. Então, quando eles se encontram nessa reserva, onde as pessoas estão envelhecendo, onde existe doença, miséria, fome, eles se sentem mal, muito mal. Mas ele, Bernard, muito curioso, começa a procurar o que fazer ali, e a Lenina, tudo que ela quer é voltar para casa dela, para o conforto dela, e voltar a tomar os somas que, inclusive, eles esqueceram de levar. Acontece que ele vai ter um contato com esse selvagem em algum momento, consegue uma autorização para levar esse selvagem lá para a sociedade civilizada. E, cara, esse momento é um dos momentos mais interessantes do livro, porque se foi interessante até aqui você ver como essa sociedade se organizou, é mais interessante você colocar um selvagem dentro dessa sociedade. Porque se a gente for fazer um paralelo com as outras distopias, o Fahrenheit 451, por exemplo, e o 1984, onde existe esse governo autoritário, o que acontece é que as pessoas, elas sempre estão fazendo tudo que o governo quer,
quer, e existe um que pensa diferente e meio que faz uma revolução, ele pensa de uma forma revolucionária. Nesse caso não é bem isso que acontece, é você pegar uma pessoa de uma outra situação, de um outro contexto e inserir nessa sociedade, para ver qual que é o contraste, e isso foi uma das genialidades desse livro. Então é isso, gente, eu não tenho mais muito o que dizer sobre esse livro, é um livro necessário, é um livro atualíssimo, vai trazer questões da sociedade super atuais, talvez de uma forma um pouco mais exagerada, mas que sim, a gente vive de certa forma algumas doutrinas que o Aldous Huxley meio que previu. E, como eu disse no começo, existem várias coisas que foram inspiradas, filmes, livros, músicas. Inclusive a música Soma, do Strokes, é baseada na droga Soma, e o próprio álbum da Pitty, Admirável Chip Novo, o álbum foi praticamente todo inspirado nessa obra aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Deixa pra mim aqui nos comentários se você já leu essa obra, o que você achou, ou se você ficou curioso em conhecê-la. E a gente se vê onde? No próximo vídeo. Tchau, tchau!